Terra Firma. Olá pessoal, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Eu sou o professor Luiz Roder. Vou pedir primeiro para você deixar seu like, seu dislike, se inscrever no canal, passar para as outras pessoas, se possível, falar aí, indicar, é legal, DJ, o professor Roder, aquele gordinho lá, fala umas coisas bem engraçadas, umas recomendações. No final tem a pérola de sabedoria, né? Com um poema, como disse o Felipe Martichello. E hoje eu recomendo série da Netflix, acabou de sair, chama Homicídio na Costa do Sol. É uma série de 1h30, não chega até 1h30, 1h23 assim, muito interessante, que conta a história. Ele começa com um crime, né? No balneário da Costa do Sol, em Málaga, né? Mostra uma garota que desapareceu, começam as investigações sobre a morte dessa garota, e aqui tem uns plot twists muito doidos, assim. Em primeiro lugar, o que acontece? Essa moça some, sai todo mundo para procurá-la, a família, né? Mostra o hábito dos jovens de ficar curtindo ali perto de um parque de diversões. Mostra que era um lugar assim bem festivo, né? E essa moça que some, ela vai ser encontrada dias depois, assassinada, tá? Com muitas facadas, numa posição que indicava que ela tinha sido violentada, e vão começar as investigações. E aí vai acontecer uma coisa muito doida. Esse seriado ele vai desenvolver duas linhas narrativas, tá? A primeira é que vai nos levar à segunda, mas elas são linhas narrativas diferentes do crime. Então vão começar as investigações, que associações que fazem, a mãe da menina colocando, ela tinha 3 filhas, né? E vão chegar a que suspeita? A ex-namorada da mãe. Elas tinham terminado um relacionamento há 4 anos, né? E a imprensa vai começar a fazer uma investigação no sentido de investigar essa mulher. Vão atrás dessa mulher, vão descobrir que ela era uma mulher de gênio forte, que ela fazia karatê e tal. E aí é muito interessante. Então o que vai acontecer? Eles vão pressionar tanto essa mulher que ela vai assumir a culpa dela no crime. Então qual é a construção da história que eles vão fazer? A mãe da menina que sumiu, que tinha desaparecido, ela teve um relacionamento, não deu certo, e quando ela ficou sozinha, ela teve um relacionamento com esta mulher por 10 anos. Então elas tiveram um relacionamento amoroso. E fazia 4 anos que elas estariam separadas. E a ideia que os investigadores chegaram é que essa mulher, que era lésbica no sentido... Porque a outra mulher ninguém imaginava, o pessoal sabia que ela tinha um relacionamento e tal, mas ela era bissexual, vamos colocar dentro dessa ideia. Eu vou ter que usar uma palavra preconceituosa para explicar o que aconteceu nesse problema. Essa mulher que foi atribuído o crime a ela era uma sapatão, tá? Mulher masculinizada, que fazia karatê, que tinha personalidade forte. E aí vai entrar o modo como eles chegaram ao crime dela. Então, por ela ter esse perfil, e por ela ser lésbica, e por ela ter esse papel masculinizado, atribuíram que ela era uma mulher vingativa e que ela teria cometido o crime. Ela vai confessar num determinado momento, sob pressão, vai se passar todo o procedimento, ninguém vai entender direito. Ela vai alegar num determinado momento que ela é inocente, mas a imprensa, né, que vai criar todo um papel, toda uma dimensão de como ela seria como pessoa, por ela ser uma mulher diferente. E o que vai acontecer? Passa-se um tempo e você vai ter um outro desaparecimento na mesma região, de uma outra menina.
Lembre-se que essa mulher já estava presa. E o que vai acontecer? Você vai ter uma outra mulher que vai sumir, ela vai brigar com esse sequestrador, né, ou essa pessoa que o sequestrou, e ela vai aparecer morta dias depois. Um mesmo caso de violência. E aí a polícia vai ver que tinha uma bituca de cigarro perto dela, que bate com outra bituca de cigarro que tinha perto do corpo da outra moça, do qual a mulher tinha sido acusada pelo crime. Ou seja, ela não era criminosa. Então, uma das linhas desse documentário é abordar a questão da lesbofobia. Ou seja, a imprensa e a polícia, pela moça ser lésbica e a lésbica butch, né, que diria em inglês, ou aqui em português, a ideia dela ser um sapatão, ou seja, ela ter uma figura masculinizada, a demonizaram. Inclusive, algumas associações de lésbicas acabaram ficando contra ela. Por quê? Porque ela foi tão pressionada que ela acabou cometendo um crime que ela não tinha cometido. Olha que doideira. E aí vão atrás do perfil genético desse assassino, vão tentar descobrir quem é, vão descobrir, tá? É um cara chamado Albert King. Por quê? A ex-mulher dele, na época do primeiro crime, ela já achou que ele estava com um comportamento meio estranho, que ele sumia, que ele é uma chilena que estaria morando lá, tá? E ela tinha se casado com um inglês, que é esse cara chamado Albert King. E ela vai denunciar, falar, ela vai ligar para a polícia e falar, ele tinha um comportamento estranho. E no dia que a moça sumiu, ele ficou muito tempo no banheiro. E depois ele saiu com o banheiro completamente limpo, que é o caso da primeira moça, que foi a acusação da mulher que era lésbica. Aí vão levantar a ficha dele, vão descobrir que o nome dele não era Albert King, ele tinha um outro nome, ele era um britânico e ele já tinha cometido crimes na Inglaterra. Tanto que vão aparecer mais 2 vítimas dele, que vão dar o depoimento, que vão reconhecer, e você vai associar esse crime. E aí vai ter um outro grande crime. Então vão prender o cara. Então a segunda linha, a primeira linha desse documentário é a questão da lesbofobia, né? Por que chegaram à acusação da primeira mulher ter sido acusada pelo crime, sendo que ela não tinha nada a ver com a história, mas por ela ser lésbica, criaram uma narrativa para que ela fosse acusada, para que ela e é muito doido você ver assim os amigos dessa mulher que é lésbica questionando a mãe que teve um relacionamento com ela, que assim, ela não defendeu, ela não fez nada, na verdade ela ajudou na acusação, né? E aí vão investigar os crimes desse Albert King, que eu descobri o nome verdadeiro dele, vão ver que ele tinha outras acusações de tentativa de estupro. Ele pegou um depoimento, e é interessante você ver como esses crimes desse cara afetaram as pessoas que ficaram vivas, né? Não só as famílias das meninas que morreram, as 2 meninas na Espanha, mas as mulheres na Inglaterra que foram atacadas por ele. Tem uma lá que ela tinha um contrato para ser cantora, ela falou, eu perdi a minha voz desse dia em diante, eu nunca mais consegui cantar. O dia que ele a estuprou, ela estava grávida, né? Então assim, é muito pesado, são depoimentos assim chocantes, e é muito doido o sentimento de culpa da ex-mulher dele, que como no Gary Ridgway tem uma série que eu até comentei no vídeo dele, que é o Green River Killer, que a mulher que foi casada com ele fala assim, eu não acredito que aquele cara, ele fazia isso com as mulheres. E ela vai ter a mesma coisa, ela vai ter a mesma sensação, a ex-mulher dele, que foi a que denunciou, que como que ela estava dormindo com um monstro, como que ela estava vivendo com um cara que estava mentindo para ela, que estava enganando e fazendo essas coisas assim, né? E aí vão prendê-lo, ele vai negar, ele vai querer trazer aquela mulher que era lésbica pro crime, mas não vai ter nada a ver. E aí entra um outro fato muito doido nessa série. O governo da Espanha nunca pediu
perdão para a mulher acusada pelo primeiro crime. Eles fizeram o segundo julgamento, a consideraram inocente, mas nunca oficialmente houve um pedido de desculpas do governo e nem da imprensa pelo preconceito que eles tiveram com ela, pela essa questão da lesbofobia. Então é muito doido isso, você imaginar, e assim, tô falando da Europa, da Espanha, isso aconteceu nos anos 90, tá? E se desenrolou durante um tempo. Então é uma série muito rápida, eles resolvem. Eu gostei porque a Netflix ultimamente ela anda com uma mania de algumas séries ela esticar demais essas investigações criminais. E nessa ela enxugou, fez uma produção espanhola, tá? Para a Netflix, pelo que eu entendi ali, e ela enxugou e fez uma discussão bem interessante. Então, dessas duas coisas, do crime, desse Albert King, que depois você vai descobrir o nome dele original, né? Que ele troca de nome. E aí tem uma outra coisa que eles vão acusar o governo espanhol, que é o lance da Interpol ter avisado que ele estava na Espanha e tinha mudado de nome. E que os britânicos não foram atrás dele porque ele saiu da Grã-Bretanha, então isso não é mais um problema nosso. E o governo espanhol, sabendo que ele estava lá, por ele ser um criminoso, um predador sexual, não ter feito nada também, ter ido atrás do cara. Porque qual era a ideia? Era chegar a ideia deles era notificar o cara e o cara ir lá e se apresentar na Inglaterra. É óbvio que o cara não ia fazer isso, ele mudou de lugar justamente para fugir das acusações. Então é muito interessante e prestar atenção na questão dos crimes, na resolução dos crimes muito brutais, assim, a violência que ele teve com essas meninas, super desconfortável, assim, você imaginar isso, né? Aquela coisa que eu acho muito legal, essa tendência nova de encarar essas séries de crimes e até aqui dentro do canal. Não é glorificar o que o cara fez, mas é entender o quanto de dor ele causou, tanto para as mulheres que ficaram vivas, né, dos ataques dele, como as famílias as meninas morreram. Entrevista os pais das meninas, assim, é muito forte, assim, é bem tocante. Então eu recomendo Morte na Costa do Sol. Muito interessante essa série. Ela saiu agora, sim, foi no mês de junho aí, é novidade na Netflix. O poema de hoje é um monte de mentiras. Várias das muitas verdades, quase absolutas, cujos ecos são ouvidos por tantos lugares, se edificam fortemente em uma única mentira, que foi contada e recontada por tantas vezes, em tantos lugares, por inúmeras pessoas tão diferentes, se metamorfoseando em uma incontestável certeza de origem obscura e duvidosa, que ao questioná-la talvez um dia, ó heresia, sejamos penalizados por estarmos do duvidoso lado da verdade disfarçada de mentira, que é como se deu a questão do preconceito dentro dessa história, né? Ele mentiu para todo mundo sobre o passado dele, ele enganou a esposa e tal, mas acho que a grande questão desse documentário é o preconceito, uma mentira, né? Então, assim, todas as mentiras que foram contadas sobre a mulher que foi acusada do primeiro crime e que eram gestadas eu tô gostando dessa palavra gestadas, elas eram gestadas no preconceito, no obscurantismo, de reforçar uma série de sensos comuns sobre as pessoas a partir da prática delas, né? Então, o comunista que come criança, né? Do homossexual que é pederasta. Então, assim, você criar mentiras, criar ideias acerca de comportamentos das pessoas e querer associar um novo comportamento a ela, e isso não tem nada a ver. As pessoas, independente das suas orientações sexuais, times de futebol ou religião, elas vão ser boas ou más por outros motivos, vai ser necessariamente isso. Diz aí, você já assistiu essa série? Você conhecia esse caso?
Se você já conhece ou assistiu, ou se tem alguma informação que você gostaria de dar no vídeo, fala aí, deixa seu like, seu dislike. Hoje eu tô Spectrum-Man, não, era o Ultra Seven. Hoje eu tô com as mãos alucinadas. Se inscreva no canal, dá o like, dislike, e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society.